Oi, oi, mais um dia de leitura bíblica e hoje leremos Jeremias, capítulos 39 e o 40. Antes de iniciar, faz uma oração, fala com o Senhor, pede discernimento e compreensão da palavra. Amém? No ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no 10º mês, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém e a cercaram. No ano 10º de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, fez-se uma brecha na cidade. Entraram nela todos os príncipes do rei de Babilônia e pararam na parte do meio, a saber, Nergal-Sarezer, Sangar-Nebo, Sarsequim, Rabi-Sares, Nergal-Sarezer, Rabi-Mag e todos os outros príncipes do rei de Babilônia. E sucedeu que, vendo-os, Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra fugiram, saindo de noite da cidade, pelo caminho do jardim do rei, pela porta que está entre os dois muros, e seguiram pelo caminho da campina. Mas o exército dos caldeus o perseguiu e alcançou a Zedequias nas campinas de Jericó, e eles o prenderam e fizeram-no subir a Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Ribla, na terra de Amate, e o rei o sentenciou. E o rei de Babilônia matou em Ribla os filhos de Zedequias, diante dos seus olhos. Também matou o rei de Babilônia todos os nobres de Judá. E cegou os olhos de Zedequias, e o atou com 2 cadeiras de bronze, para levá-lo à Babilônia. E os caldeus incendiaram a casa do rei e as casas do povo, e derrubaram os muros de Jerusalém. E o restante do povo que ficou na cidade, e os desertores que se tinham passado para ele, e o restante do povo que ficou, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou cativo para a Babilônia. Porém os pobres dentre o povo, que não tinham nada, Nebuzaradã, capitão da guarda, deixou na terra de Judá, e deu-lhes vinha e campo naquele dia. Mas Nabucodonosor, rei de Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradã, capitão da guarda, dizendo: Toma-o e põe sobre ele os teus olhos, e não lhe faças mal algum. Antes, como ele te disser, assim procederás com ele. Por isso mandou Nebuzaradã, capitão da guarda, e Nebuzabã, Raabe-Sares, Nergal-Sarezer, Raabe-Mag e todos os príncipes do rei de Babilônia. Mandaram retirar a Jeremias do átrio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que o levassem a casa, e ele habitou entre o povo. Ora, tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor, estando ele ainda encarcerado no átrio da guarda, dizendo: Vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade para mal e para bem, e não cumprir-se-ão diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue na mão dos homens, a quem temes. Porque certamente te livrarei, e não cairás a espada, mas a tua alma terás por despojo, porquanto confiaste em mim, diz o Senhor. Jeremias, capítulo 40. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, depois que Nebuzaradã, capitão da guarda, o deixara ir de Ramá, quando o tomou, estando ele atado com cadeias no meio de todos do cativeiro de Jerusalém e de Judá, que foram levados cativos para a Babilônia. Tomou o capitão da guarda a Jeremias e disse-lhe: O Senhor teu Deus pronunciou este mal contra este lugar. E o Senhor o trouxe, e fez como havia falado, porque pecastes contra o Senhor, e não obedecestes à sua voz. Portanto vos sucedeu isto. Agora, pois, eis que te soltei hoje das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Se te apraz vir comigo para a Babilônia, vem, e eu cuidarei de ti. Mas se não te apraz vir comigo para a Babilônia, deixa de vir. Olha, toda a terra está diante de ti, para onde parecer bom e reto aos teus olhos ir, para ali vai. Mas, como ele ainda não tinha voltado, disse-lhe: Volta a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a quem o rei de Babilônia pôs sobre as cidades de Judá, e habita com ele no meio do povo. Ou se para qualquer outra parte te aprouver ir, vai.
e deu-lhe o capitão da guarda sustento para o caminho e um presente, e o deixou ir. Assim veio Jeremias a Gedalias, filho de Aicão, a Mispá, e habitou com ele no meio do povo que havia ficado na terra. Ouvindo, pois, todos os capitães dos exércitos que estavam no campo, eles e os seus homens, que o rei de Babilônia tinha nomeado a Gedalias, filho de Aicão, governador da terra, e que lhe havia confiado os homens e as mulheres, e os meninos e os mais pobres da terra, que não foram levados cativos à Babilônia, vieram ter com Gedalias a Mispá, a saber, Ismael, filho de Netanias, e Joanã, e Jonatas, filho de Carreá, e Seraías, filho de Tanumerate, e os filhos de Efai, o netofatita, e Jezanias, filho de um macatita, eles e os seus homens. E jurou Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a eles e aos seus homens, dizendo: não tem mais servir aos caldeus, ficai na terra, e servi o rei de Babilônia, e bem vos irá. Quanto a mim, eis que habito em Mispá, para estar às ordens dos caldeus que vierem a nós. E vós recolhei o vinho, e as frutas de verão, e o azeite, e colocai-os nos vossos vasos, e habitai nas vossas cidades que tomastes. Do mesmo modo, todos os judeus que estavam em Moabe, e entre os filhos de Amon, e em Edom, e os que havia em todas aquelas terras, ouviram que o rei de Babilônia havia deixado alguns em Judá, e que havia posto sobre eles a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Então voltaram todos os judeus de todos os lugares para onde foram lançados, e vieram à terra de Judá, a Gedalias, a Mispá, e recolheram vinho e frutas do verão com muita abundância. Joanã, filho de Careá, e todos os capitães dos exércitos que estavam no campo, vieram a Gedalias, a Mispá, e disseram-lhe: bem sabes que Baales, rei dos filhos de Amon, enviou a Ismael, filho de Netanias, para tirar-te a vida. Mas Gedalias, filho de Aicão, não lhes deu crédito. Todavia Joanã, filho de Careá, falou a Gedalias em segredo, em Mispá, dizendo: irei agora, e ferirei a Ismael, filho de Netanias, sem que ninguém o saiba. Por que razão te tiraria ele a vida, de modo que todos os judeus que se têm congregado a ti fossem dispersos, e perecesse o restante de Judá? Mas disse Gedalias, filho de Aicão, a Joanã, filho de Careá: não faças tal coisa, porque falas falsamente contra Ismael. Amém.